Ah, Sobre a imutabilidade ainda, nós temos que dizer o seguinte: Deus é imutável em sua essência, sua natureza e seu ser são infinitos, e assim não são sujeitos a mudança alguma. Jamais houve tempo quando ele não era, e jamais virá tempo quando ele deixará de ser. Deus não evolui, Deus não aprende, não se acrescenta nada a ele não melhora e nem piora, porque ele é perfeito. Tudo o que ele é hoje sempre foi e sempre será. Em Malaquias 3,6 diz o seguinte: eu, Senhor, não mudo. É a sua afirmação categórica. Ele não pode mudar para melhor, pois já é perfeito. E sendo perfeito, não pode mudar para pior. Então, Deus é imutável em sua essência. Deus é imutável em seus atributos. Todos os atributos de Deus eram antes da criação, antes de qualquer criatura, né? Dele criar qualquer criatura, todos os seus atributos já existiam e continuam existindo hoje da mesma maneira. Não houve nenhuma mudança nos seus atributos. Ele não aprendeu nada e nem desaprendeu. Por quê? Porque ele é imutável nos seus atributos, né? Então os atributos de Deus não podem sofrer mudança mais do que a deidade pode deixar de existir. A sua veracidade é imutável, pois a sua palavra permanece no céu, como diz o Salmo 119, 89. Seu amor é eterno. Com amor eterno te amei, Jeremias 31, 3. E como havia amado os seus que estavam no mundo, amou até o fim, né? João 13, 1. Sua misericórdia não cessa, pois ela é eterna. Então também Deus é imutável no seu conselho, né? Sua vontade nunca muda. Talvez alguns estejam pensando naquele verso de Gênesis, Gênesis 6, que diz o seguinte: então arrependeu o Senhor de haver feito o homem. Então muitas pessoas gostam de usar esse versículo. Acaso não nos vem a mesma ideia, né, de Deus arrependendo-se, né, no livro de Jonas, quando resolveu não destruir Nínive? Como você pode, ao mesmo tempo, dizer que Deus é imutável, né, invariável, se houve essas mudanças aí? Então nós vamos tentar responder algumas coisas aqui. Então nossa primeira resposta é o seguinte: há alguma contradição? Não, isso não pode. Em Números 23, 19, a Bíblia diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, né? Assim também 1 Samuel 15, 29 diz: a força de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é um homem para que se arrependa. Tá? Isso é a primeira, pensando aqui. Segundo, quando fala de si mesmo, quando Deus fala de si mesmo, Deus frequentemente acomoda a sua linguagem às nossas capacidades limitadas, tá? Ele se descreve a si mesmo como revestido de membros corporais, olhos, ouvidos, mãos, etc. Mas ele não tem, né? Mas fala de si como tendo despertado, por exemplo, no Salmo 78, como madrugando, Jeremias 7,13. Apesar de ele não cochilar, nem dormir, né? Então são maneiras de Deus se colocar diante de nós, para nós entendermos. Vamos mais outra. Terceiro, evidentemente a resposta sobre isso, que o caráter de Deus jamais muda, mas o seu procedimento com as pessoas muda. O seu procedimento com você e comigo. O que estamos asseverando é que a Bíblia assevera em toda parte que Deus não muda no seu caráter, na sua essência, no seu conselho. Ele é sempre o mesmo eternamente. Contudo, em seu procedimento com os seres humanos, ele muda, tá? Então, ele varia a sua maneira de agir conforme o arrependimento ou não que você tem. Em outras palavras, quando usamos o termo imutabilidade, devemos ser cuidadosos para não negarmos a personalidade de Deus, né? Visto que Deus é um ser pessoal em seu procedimento com os homens e as mulheres. Ele varia as suas ações e descreve sua linha de conduta em termos de arrepender-se. Então, quando um homem se arrepende, Deus faz uma mudança.
Mas quarto, nós estamos tentando aqui responder sobre isso. Que Deus não é uma força passiva, mas sim um ser com sentimentos. E é evidente, em Gênesis 6,6, então se arrependeu, a palavra aqui no original é Naram, o Senhor de haver feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Essa palavra atzab, pesou. A palavra Naram pode significar uma mudança de ideia, mas essa conotação não é necessária. A palavra também significa dor e tristeza, que não provocado por eventos desagradáveis. Naram aparece em 1 Coríntios 21, 25, Jeremias 18, 8, não é possível a gente ler tudo aqui, 26, 3, Amós 7, 3, 6 e Jonas 3, 10, com a ideia de mudança de direção na ação de Deus. Em cada situação aqui, né, desses textos, o Senhor mostra que a ameaça de julgamento pode ser evitada, caso o povo se arrependa, abandone o seu pecado. Então essa mudança Deus pode fazer. Por outro lado, o profeta Samuel diz que Deus não mente nem se arrepende, porque não é homem para que se arrependa. Então entende que esses procedimentos de Deus conosco pode haver mudança, mas não mudança no seu caráter, não na sua essência, mas no procedimento conosco, tá certo? Novamente a palavra empregada aqui é Naram, se arrepende. Será que há uma contradição? Por certo que não, amados. Do ponto de vista do homem pode haver que sim, porque Deus se relaciona conosco de maneira dinâmica. Então o propósito do plano eterno de Deus já abrange as decisões e as ações das pessoas, Portanto não implica mudança e correções nos detalhes. Então esses textos, eles são textos antropopáticos, que a gente chama, são maneiras de Deus se relacionar conosco, de expressar sentimentos humanos para nós entendermos. Então antropopáticos, ok? Tem um homem chamado Lane, que ele tenta explicar isso. Isso está no livro de um teólogo chamado Frank Ferreira, e ele diz o seguinte: no primeiro nível analisamos o termo arrepender-se, que vem da palavra hebraica Naram. No sentido primário, essa palavra tem a ver com compaixão, entristecer e consolar. Este dado apenas não é suficiente para fugirmos daquelas preocupações de que Deus tenha mudado de ideia. A visão de Deus como tendo compaixão já é mais compatível com a definição de Deus na doutrina cristã. Tá bom? O segundo nível, é importante que se analise como essa palavra é usada em outros textos. Por isso, é importante você ter uma boa concordância bíblica. Então, aqui, essa palavra aparece em Gênesis 5, 29, a primeira vez que Naram aparece lá. Há outros textos em Gênesis, no sentido principal, é de consolo. Tem Gênesis 24, 27, 42, 37, 35, etc. A ideia de consolo. Êxodo, aparece essa palavra como arrepender-se do mal, que vai mais próximo de Gênesis. Então, 32, 12 e 14. Tá? Então, Jeremias 23, 3, Jonas 3, 10, 4, 2, Joel 2, 13 e 14. Então, nestes textos, fica clara a relação de expressão arrepender-se, com a expressão de misericórdia e compaixão de Deus. Então a Bíblia diz aqui: e orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isto que eu disse, estando ainda na minha terra. Por isso me adiantei, fugindo para Tarse, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso e tardio em irar-se, e grande em benignidade, que te arrepende do mal. Essa palavra Naram, arrepender-se do mal, portanto, não significa dizer que Deus fez algo errado e se arrependeu, mas que na sua ira resolveu não enviar o mal, o castigo sobre o seu povo.